rezai o rosário todos os dias. Assim nos pediu Nossa Senhora de Fátima, em Portugal, aos 3 pastorinhos em 1917. O rosário é a minha oração predileta, dizia o Papa João Paulo II, e eu faço minhas também essas palavras. Há alguns anos eu já rezo todos os dias o rosário e, é claro, devo continuar rezando cada vez melhor. Então eu queria compartilhar com vocês um pouquinho a meditação dos mistérios do rosário. E para isso a gente teve como base, claro, a Bíblia Sagrada, né, que eu já li a minha toda marcada, aqui a minha Bíblia bem antiga, o Catecismo da Igreja Católica, né, que é importantíssimo, documento oficial da Igreja, né, fala também do dogma de Nossa Senhora, o Rosário da Virgem Maria, uma carta apostólica do Papa João Paulo II, e Mística Cidade de Deus, que eu ganhei do arcebispo Dom Edivaldo, aqui de Maceió, há muitos anos atrás, né? Quando ele era ainda arcebispo, eu fazia um programa de rádio e tinha um quadro, Minutos com Maria, e aí ele me presenteou com esse livro maravilhoso. Então, dentre outros livros que também são ótimos, né, e vai aumentando o nosso conhecimento, nós vamos refletir agora sobre os 20 mistérios do Rosário de Nossa Senhora. Então vamos começar. Como é que se reza o Rosário? Você já sabe, né? Primeiro o sinal da cruz a gente faz, reza o Vinde Espírito Santo, coloca as nossas intenções, em seguida rezamos o credo, professando a nossa fé, um Pai Nosso, 3 Ave Marias, o Glória ao Pai. E aí, a cada mistério, nós rezamos um Pai Nosso e 10 Ave Marias. Então essa é a dinâmica do rosário, finalizando com a Salve Rainha. O que nós vamos fazer é refletir um pouco o que fala cada um dos mistérios do rosário. Primeiro mistério. Primeiro rosário é dividido em 4 conjuntos de mistérios. Os mistérios gozosos, os luminosos, né, instituído pelo nosso Papa João Paulo II, que reflete sobre a vida pública de Jesus, os mistérios dolorosos e, por fim, os mistérios gloriosos. Com isso, formam-se 20 mistérios. São 4 conjuntos de 5 mistérios cada um. Então, nós vamos refletir esses 20 mistérios, começando, é claro, dos mistérios gozosos. Você vai perceber que há uma sequência praticamente cronológica dos fatos que acontecem na vida de Jesus e de Nossa Senhora. Então, inicia o rosário, o primeiro mistério gozoso é a anunciação do anjo Gabriel a Nossa Senhora. Maria, uma virgem, vivia na cidade de Nazaré e o anjo do Senhor Gabriel foi enviado a essa virgem e saúda ela com as palavras: Ave cheia de graça, o Senhor é contigo. Maria se assusta um pouco: não temas, Maria, pois encontraste graça diante de Deus. Eis que conceberás e darás à luz um filho, e lhe porás o nome de Jesus. Ele será grande e chamar-se-á Filho do Altíssimo. Maria era desposada de José, mas não tinha se casado, e ela tinha voto de virgindade perpétua. Maria então pergunta: como se fará isso, pois não conheço o homem? E o anjo diz a Maria: a sombra do Altíssimo lhe cobrirá. Por isso o ente santo que nascer de ti será chamado Filho de Deus. Maria então escuta aquelas palavras do anjo e o anjo ainda finaliza dizendo que a prima dela, Isabel, que era avançada em idade e era estéril, estava grávida também, já no 3º mês, aquela que era tida por estéril, porque a Deus nada é impossível. E Maria diz: eis aqui a serva do Senhor, faça-se em mim segundo a vossa palavra. E aí foi assim, o verbo divino se faz carne, vem habitar entre nós. Como o anjo havia dito, Isabel estava grávida. Passamos ao 2º mistério gozoso. Maria visita a sua prima Isabel. Maria sai de Nazaré e sobe e vai até as montanhas de Aim-Carim, onde morava a sua prima. E chegando lá, ao ver e saudar Isabel, Isabel cheia do Espírito Santo, diz: bendita és tu entre as mulheres,
De onde me vem a honra de vir a minha casa, a mãe do meu Senhor? Pois assim que eu ouvi a voz da sua saudação, a criança estremeceu de alegria no meu ventre. Então, quando rezamos a Ave Maria, rezamos a primeira parte que o anjo falou, a Maria, ave é cheia de graça, o Senhor é contigo. E na segunda parte, o que Isabel, cheia do Espírito Santo, falou a Maria, bendita és tu entre as mulheres. Maria, então, cheia também da graça de Deus e do Espírito Santo, proclama aquela oração maravilhosa que é o Magnífica. Ela diz, minha alma engrandece ao Senhor, meu espírito exulta de alegria em Deus, meu Salvador, porque olhou para a humildade de sua serva. Doravante, todas as gerações me proclamarão bem-aventurada, porque o Senhor fez em mim maravilhas e santo é o seu nome. Sua misericórdia se estende de geração em geração sobre aqueles que o temem. Manifestou o poder do seu braço, desconcertou os corações assoberbados, derrubou do trono os poderosos e exaltou os humildes. Saciou de bem os indigentes e despediu os ricos de mãos vazias. Acolheu a Israel, seu servo, lembrado de sua misericórdia, conforme prometera aos nossos pais, em favor de Abraão e sua posteridade, para sempre. Maria era profunda conhecedora da palavra de Deus. Maria permaneceu ali com Isabel até o nascimento de João Batista, né? E aí termina esse segundo mistério. Maria volta a Nazaré e lá, terceiro mistério gozoso, a gente contempla a viagem. Ela tem que viajar a Belém com José, que era lá por causa do recenseamento. Eles vão à cidade de Belém e lá é o nascimento de nosso Senhor Jesus Cristo. Jesus nasce em meio aos animais, não havia lugar para eles, né, nas estalagens, nas hospedarias, e aí só encontraram um cantinho, um lugar simples, uma gruta em Belém, com os animais, e ali Jesus nasce. Os primeiros a contemplar o nascimento de Jesus, além de Maria, são os anjos. E os anjos vão anunciar aos pastores o nascimento de Jesus. As primeiras pessoas a visitar Jesus foram os pastores das redondezas de Belém. E os pastores contemplam aquele bebê, segundo os anjos haviam anunciado, né? Que bom, que maravilha! Bendito seja aquele que vem realmente em nome do Senhor. Em seguida, Jesus recebe também a visita dos reis magos. 3 reis magos vêm de longe do Oriente e trazem para Jesus ouro, incenso e mirra, presentes para rei. Afinal de contas, ele é o rei dos judeus que tinha nascido em Belém, com a grande estrela anunciando essa maravilha. Então, hosana, hosana, alegria, felicidade, Jesus nasceu, Jesus Cristo, Filho de Deus. Passamos ao quarto mistério gozoso da nossa redenção, a apresentação de Jesus no templo. Jesus é apresentado no templo em Jerusalém. Maria e José levam o menino Jesus e lá ele é recebido por um senhor, um idoso Simeão. Simeão havia sido avisado em suas orações por Deus que não morreria antes de ver a salvação do mundo. Então, quando ele bate os olhos em Jesus, ele já diz, eis a salvação do mundo. Agora, Senhor, seu servo já pode ir em paz, porque eu vi a salvação do mundo. Então, ele faz profecias em torno do que será Jesus e diz a Maria, uma triste profecia, uma espada de dor transpassará a sua alma. E Maria, então, escuta aquelas palavras, não compreende bem, mas acolhe tudo em seu coração. Maria e José foram levar o menino Jesus no templo. Então, fica essa mensagem também para a gente, né? Devemos estar na casa de Deus, levar os nossos filhos, caminhar segundo a lei do Senhor. Quinto mistério gozoso. Jesus aqui está com 12 anos. Perda e reencontro de Jesus aos 12 anos no templo, em Jerusalém. Todos os anos eles subiam para a festa da Páscoa
E Jesus, nesse ano, como é criança, às vezes poderia ir com algum parente ou no grupo das mulheres com a mãe ou no grupo dos homens com o pai. As caravanas em determinado momento se juntavam. E aí, certamente Maria pensou que Jesus estava com José na caravana dos homens e José pensou que Jesus estava com Maria. Em um determinado momento que essas caravanas se encontram na volta dessa festa, né, da Páscoa em Jerusalém, percebem que Jesus não está. Imagine a angústia, a aflição da mãe que não sabe onde está o filho. Maria precisava passar por isso, acredito eu, para compreender tantas mulheres que perdem os seus filhos, né, que desaparecem e que sofrem essa angústia. Maria e José voltam ansiosos e saem procurando Jesus. Primeiro, segundo, no terceiro dia, resolvem ir ao templo novamente e lá encontram Jesus. Jesus estava pregando entre os doutores da lei. Ele estava falando e deixando todos de boca aberta, com admiração pelo que ele falava. Maria diz: filho, que fizeste? Teu pai e eu te procurávamos. E aí Jesus diz: não sabias que devo ocupar-me das coisas do meu pai? Maria guardava tudo no coração. Mas Jesus era um filho maravilhoso. Subiu com eles para Nazaré e lá crescia em sabedoria e idade diante de Deus e dos homens. É assim que termina a última passagem da infância de Jesus antes de iniciar a vida pública, já depois com 30 anos. E ele crescia em sabedoria e idade diante de Deus e dos homens. Vamos entrar agora nos mistérios luminosos da nossa redenção. 5 mistérios instituídos pelo nosso querido Papa Santo João Paulo II. E aí nós vamos meditar cada um desses mistérios, dando continuidade à meditação do nosso rosário. Primeiro mistério luminoso, batismo de Jesus no Rio Jordão. Quem batiza Jesus é João Batista. É primo de Jesus, né? Filho de Isabel. E ali naquele momento onde João batiza Jesus, o Espírito Santo desce sobre Jesus em forma de pomba e se escuta uma voz do céu de Deus Pai que diz: eis o meu Filho amado, em que ponho toda a minha afeição. Então naquele momento se revela a Santíssima Trindade, naquele momento do batismo de Jesus no Rio Jordão. A partir dali, Jesus começa a juntar os seus discípulos e vem então o segundo mistério luminoso, a revelação de Jesus nas bodas de Caná. É o primeiro milagre da vida de Jesus, né, que é relatado ali, e os discípulos creram nele. Como aconteceu esse milagre? Maria foi convidada para as bodas de Caná, Jesus também com seus discípulos. Chegando lá, faltou o vinho. Maria, percebendo isso, diz a Jesus: filho, eles já não têm vinho. Jesus disse: que temos com isso? Não chegou a minha hora. Na verdade, havia chegado. Na verdade, Maria antecipou. Na verdade, Jesus fez o milagre acontecer. Maria diz aos servos: fazei tudo o que ele vos disser. Jesus pede aos servos que encham as talhas de água. Eles enchem e Jesus pede que entregue ao chefe, né, dos garçons para que experimente esse vinho, essa água tornada vinho. E é um vinho melhor do que o primeiro. Através desse milagre, muitos discípulos creram em nosso Senhor. Passamos ao terceiro mistério luminoso, que é o anúncio do reino de Deus. Nesse mistério a gente pode pensar em tantas coisas que Jesus ensinou, as parábolas sobre o reino de Deus, os milagres que Jesus fez, as curas, tantas coisas que Jesus ensinou. E a gente poderia ressaltar o novo, maravilhoso mandamento que ele nos deixou, que na verdade é um resumo de todos os mandamentos da lei do Senhor do Antigo Testamento. Jesus diz: amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração, com toda a tua alma, com todo o teu entendimento e ao teu próximo como a ti mesmo. Jesus pede que nos amemos uns aos outros como ele nos amou.
Jesus ensinou no Sermão da Montanha as bem-aventuranças. Então, todos os ensinamentos de Jesus podem ser meditados, refletidos nesse terceiro mistério luminoso. E passamos ao quarto mistério luminoso, a transfiguração de Jesus. É uma manifestação de Jesus na sua glória. Ele chamou Pedro, Tiago e João, subiram o monte e lá, em cima daquele monte, Jesus ficou mais branco, com as vestes mais brancas do que a neve, totalmente iluminado, reluzente, resplandecente. E aí, do lado de Jesus, estava Moisés e Elias. Moisés, o patriarca do Antigo Testamento, e Elias, o grande profeta. Representando os patriarcas e os profetas, eles conversavam com Jesus. E os 3 apóstolos viram, ficaram tão maravilhados que disseram: é bom estar aqui. Vamos construir 3 tendas, uma para ti, uma para Moisés e Elias. Mas ele não sabia o que falava. Logo uma nuvem surgiu luminosa e aí do céu se escutou a voz: este é o meu filho amado, em que ponho minha afeição. Ouviu. Ainda dá esse alerta para que possamos ouvir a Jesus Cristo. Mais uma vez a Santíssima Trindade se revela naquele momento, né? O Espírito Santo é a luz e Deus Pai fala e Cristo estava ali diante deles. Terminada o momento da transfiguração, que Jesus pediu para eles, né, para não ser revelado logo esse episódio, mas só depois da ressurreição dele, eles retornam. E chegamos ao quinto mistério luminoso. No quinto mistério, Jesus ceia com seus apóstolos. Jesus disse: desejei ardentemente comer esta ceia com vocês. E Jesus, nessa ceia, lava os pés dos seus apóstolos. Toma o pão também nesta ceia e diz: tomai todos e comei. Este é o meu corpo que será entregue por vós. Pegando o cálice, ele diz: eis o cálice do meu sangue, o sangue da nova e eterna aliança que será derramado por vós e por todos para a remissão dos pecados. Fazei isso em memória de mim. Ali foi a primeira missa que aconteceu. Foi a instituição da Eucaristia, que é o corpo, sangue, alma e divindade de nosso Senhor Jesus Cristo. Isso aconteceu na quinta-feira que antecedeu a Páscoa, que antecedeu a Sexta da Paixão. E isso fecha os mistérios luminosos da nossa redenção. E dando continuidade à reflexão dos mistérios do Rosário, chegamos aos mistérios dolorosos de nossa redenção. O primeiro mistério doloroso é a angústia suprema de nosso Senhor Jesus Cristo. Jesus estava lá, no Monte das Oliveiras, e numa angústia e sofrimento tão intenso que chegou a suar, sangue escorria pelo seu rosto. E naquela angústia ele rezava ao Pai: Pai, se for possível, afasta de mim este cálice, mas não se faça a minha, mas a tua vontade. Jesus, ele tinha chamado os apóstolos para aquele momento, principalmente Pedro, Tiago e João, sempre os mais próximos dele. Mas eles estavam com sono e não conseguiam rezar. Jesus se afastou e foi rezar mais uma vez. E sempre pedindo ao Pai que fosse feita a vontade do Pai e não a dele. Sofreu uma angústia grande, suprema, porque ele sabia tudo o que ia acontecer com ele. Que naquela noite mesmo ele seria entregue e iria passar toda a sua paixão e morte de cruz. Mas Jesus pediu que o Pai fizesse a sua vontade. Então, naquele momento, meditando a angústia suprema de Jesus, a gente vai refletindo, rezando o Pai Nosso, as 10 Ave Marias do Rosário, e chegamos ao segundo mistério doloroso. Naquela noite, era uma noite de quinta-feira, né? Jesus tinha antes ceado com os apóstolos, né? Foi o último mistério luminoso. Depois ele foi para o Monte das Oliveiras, foi a angústia suprema dele.
E naquela mesma noite de quinta-feira, na madrugada, vem Judas dar o beijo da traição. Jesus então é levado, ele é julgado, é levado a Anás e a Caifás, sacerdote, sumo sacerdote daquela época, fizeram um julgamento com muitas falsas testemunhas. Jesus é condenado, é levado a Pilatos. Pilatos não vê, ele não quer condenar Jesus, ele manda para Herodes, que está em Jerusalém nesta época, era a festa da Páscoa. Herodes faz também um interrogatório, querendo que ele faça algum milagre, algum feito ali na frente. Jesus fica calado. Herodes não vê mal nenhum assim para condená-lo à morte e manda de volta para Pilatos. Diante de Pilatos, Pilatos o interroga, não vê nele causa para a morte, oferece soltar um dos judeus, um dos presos, pedem para soltar Barrabás, e Pilatos então pede para flagelar a Jesus. Jesus é flagelado, é chicoteado, ele é preso nas mãos e ele é chicoteado por várias vezes, diversas vezes, e ele fica todo ensanguentado. Pilatos apresenta Jesus daquela forma ao povo, ainda na esperança de comover o povo para libertar Jesus, mas o povo, influenciado pelos sumos sacerdotes, os fariseus daquela época, gritavam: crucifica-o. E Jesus então, Pilatos, lava as mãos. Mas ainda antes dele ser levado para ser crucificado, Jesus é coroado de espinhos. O rei dos judeus, o rei da glória, o filho de Deus, não é coroado com a coroa de ouro, é coroado com a coroa de espinhos. Então, já depois de ter sido flagelado, eles tecem uma coroa de espinhos e cravam na sua cabeça. Colocam uma vara que depois ficam pegando e batendo também na cabeça de Jesus e um manto de púrpura. E ficam fazendo zombarias ao nosso Senhor. É uma grande dor e sofrimento física e também, com certeza, psicológica de nosso Senhor naquele momento. Ouvindo aquelas zombarias e tendo aquele sofrimento na carne também. Quarto mistério doloroso. Jesus carrega a pesada cruz rumo ao Calvário. Na meditação desse mistério, a gente pode lembrar até das passagens da Via Sacra. E tem passagens que estão na tradição da nossa igreja, alguns fatos. Então a gente pode lembrar as quedas que Jesus teve, o encontro com Maria Santíssima, o gesto de carinho da Verônica enxugando o rosto de Jesus e ali ficou estampada a face de Cristo. Simão Cirineu, que o ajuda a carregar um trecho, aquela cruz tão pesada. Então a gente se recorda dessas dores de Jesus carregando a pesada cruz rumo ao Calvário. Em meio a também chicotadas, as zombarias, a quedas, ele leva e abraça essa cruz da nossa redenção. E vamos ao quinto mistério doloroso da nossa redenção. Jesus é crucificado, morto na cruz. Jesus, no alto da cruz, fala algumas frases muito profundas. Pai, perdoai-lhes, eles não sabem o que fazem. Jesus pede o perdão de Deus para o pecado daqueles que estavam fazendo ele sofrer tanto naquele momento. Jesus diz também, Eli, lama sabachthani, que quer dizer, meu Deus, por que me abandonaste? Era o sentimento dele de abandono de Deus, mas o Pai estava com ele, ele sabia. Naquele momento também crucificado entre os dois ladrões, um dos ladrões zomba de Jesus, mas o outro repreende e diz: Senhor, que eu esteja contigo quando entrares no teu reino. E Jesus diz: hoje mesmo estarás comigo no paraíso. Jesus tem sede e ele diz: tenho sede. Talvez sede de água, mas muito mais sede de almas. Também
Lá no alto da cruz, Jesus olha e vê a sua mãe, e ao lado dela, João, o discípulo amado. E Jesus diz: mulher, eis aí o teu filho. E ao discípulo: eis aí a tua mãe. E o discípulo a acolhe na sua casa. Maria passa a ser a nossa mãe também oficialmente, porque naquele momento aquele discípulo representava cada um de nós. E Jesus diz então: tudo está consumado. Dando um grande grito, ele expira: Pai, em tuas mãos entrego o meu espírito. E Jesus morre na cruz, 3 horas da tarde. E ainda vem um soldado depois e enfia a lança, e do seu coração sai sangue e água. Jesus morre por cada um de nós. Ele é o nosso Salvador, Ele é o nosso Redentor. Ele entregou a vida na cruz para nos salvar, nos redimir dos pecados. E assim encerra-se o conjunto, dos 5 mistérios dolorosos de nossa redenção. E chegamos aos 5 últimos mistérios da nossa redenção do Rosário. São os mistérios gloriosos da nossa redenção. O primeiro mistério glorioso é a ressurreição de Jesus. Depois de todo o sofrimento e morte na cruz, na madrugada do domingo, Jesus ressuscita. As mulheres vão até lá e já encontram o túmulo vazio. 2 anjos anunciam a ela: não está aqui quem vocês procuram, não procurem entre os mortos aquele que está vivo, ressuscitou. E aí elas saem, vem depois Pedro e João. Pedro entra primeiro e depois João, e eles veem lá os panos, o sudário, o pano que cobriu Jesus. Os panos estão lá, mas o túmulo está vazio. Maria Madalena chora do lado de fora e então Jesus diz: por que choras? E ela: onde o colocaram? E Jesus então diz: Maria. E ela reconhece ali Jesus Cristo ressuscitado. E Jesus diz: suba ao meu Pai e vosso Pai. E pede para que ela avise aos apóstolos que encontrará com eles na Galileia. Jesus aparece aos discípulos de Emaús também. Ele, depois no cenáculo em Jerusalém ainda, aparece aos seus apóstolos. Tomé não está a primeira vez, mas na segunda vez Tomé está presente. Jesus se mostra ressuscitado no seu corpo vivo, glorioso, que não mais conhecerá morte, muito menos corrupção. Então Jesus ressuscitou verdadeiramente. E aí vem o segundo mistério glorioso, que é a ascensão de nosso Senhor Jesus Cristo. Depois de aparecer vários momentos aos seus apóstolos, inclusive lá em Tiberíades, próximo ao mar de Tiberíades, na Galileia, ele aparece. Os apóstolos tinham, Pedro, e alguns dos seus apóstolos tinham tentado pescar à noite, não tinham conseguido nenhum peixe, mas Jesus, quando aparece de manhã, diz: jogue do lado direito. Eles jogam e pegam mais de 130 peixes. Jesus come peixe com eles e mostra que realmente está vivo. É Jesus Cristo, só que agora em seu corpo glorificado, ressuscitado. E Jesus, depois de passar 40 dias, ainda aqui com os apóstolos, com os seus discípulos, orientando-os, ele então sobe aos céus, Ele é arrebatado aos céus. Essa subida de Jesus é chamada de ascensão e a gente reflete sobre ela. Os apóstolos ficam ainda admirados, seus discípulos olhando para o céu, e 2 anjos dizem: ide pelo mundo, porque olham, do mesmo jeito que ele subiu, um dia ele voltará. Ide pegar o evangelho. E eles foram. E aí então, depois dessa subida de Jesus, 40 dias depois da sua ressurreição, da Páscoa, 10 dias depois da sua ascensão, ou seja, 50 dias depois da Páscoa, Pentecostes, desce o Espírito Santo de Deus sobre os apóstolos reunidos com Maria no cenáculo. Lá estavam eles reunidos no cenáculo, na mesma
no mesmo local onde foi a última ceia, estavam reunidos em oração e desce sobre eles o Espírito Santo em forma de línguas de fogo. Era uma festa que acontecia também naquela época, né? 50 dias depois da Páscoa, e Jerusalém estava cheia de pessoas de diversas localidades. Pedro sai cheio de coragem e do Espírito Santo e faz um discurso para aquela multidão. Naquele dia ele converte mais de 3.000 pessoas. Mais de 3.000 que aceitam batizar e aceitam Jesus Cristo em sua vida. Então, Pentecostes foi o início da igreja cheia de coragem, da igreja dos apóstolos, da igreja católica apostólica romana. É esta igreja, né, que professa a sua fé com esse amor a Jesus Cristo ressuscitado pela ação do Espírito Santo. E aí, nós meditamos o quarto mistério glorioso, que é a Assunção de Nossa Senhora aos céus. Terminada a sua missão terrena aqui, Maria morre. Essa morte é tão tranquila que é chamada de dormição, e ressuscita também. E é levada aos céus em corpo e alma. Isso se chama a Assunção de Nossa Senhora. E daí nós temos o dogma de fé da nossa igreja. Está lá na relação dos 4 dogmas marianos, eu vou falar disso em outro vídeo. Um deles é a Assunção de Nossa Senhora. Verdadeiramente Nossa Senhora foi levada aos céus em corpo e alma. O corpo dela não conheceu corrupção. Então, do mesmo modo que está vazio o túmulo de Jesus, está vazio o túmulo de Maria. Porque ela foi levada aos céus e se encontrou lá, né, verdadeiramente mais uma vez com o seu filho amado. E no céu, quinto mistério glorioso, Maria é coroada como rainha do céu e da terra. Deus Pai coroa a sua filha amada, Deus Filho coroa a sua mãe bendita e o Espírito Santo coroa a sua esposa castiça. Maria é aquela que foi escolhida para ser a mãe de Deus Filho. Ela está no centro desse amor da Santíssima Trindade. Maria está acima dos santos, porém é claro que é abaixo de Deus. Deus Criador a criou e colocou nela todas as virtudes que ela conseguiu desenvolver. Maria é então rainha do céu e da terra, a nossa rainha. E aí, finalizando o rosário, a gente reza a Salve Rainha. Então nós contemplamos, né, espero que vocês tenham acompanhado os 4 conjuntos de mistérios, né, formando todo o rosário nessa meditação de como foram acontecendo as coisas. Então, muito obrigada. Se você gostou, coloca aí o seu like, tá certo? E se inscreva no nosso canal. É um prazer contar com a sua companhia.